Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá, o Pod Rondônia de hoje vai falar sobre segurança do trabalho. Você sabia que, em média, 500 mil acidentes de trabalho no Brasil anualmente? É muita coisa, né? Para isso, nós convidamos o técnico em segurança do trabalho. Ele é o Cristiano Silva, ele é um rolimourense que está aqui, vai conversar conosco, falar sobre esses dados todos. Nós temos várias normas, né? As normas reguladoras aí, e mesmo assim, por que será que nós temos tantos acidentes de trabalho no país? É para isso que a gente vai conversar com o Cristiano Silva. Mas antes, quero agradecer a você, pedir para você, né, deixa aquele like aí, compartilha e curta o nosso Pod Rondônia. Cristiano Silva, um prazer tê-lo aqui para a gente falar sobre esses inúmeros acidentes de trabalho no Brasil. Mas antes, fala um pouco de você. Você é o técnico de segurança do trabalho, é um rolimourense, é isso mesmo, né? Ô Tony, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, conversando sobre esse tema que eu considero bastante importante, né? Não só porque eu sou um profissional da área, mas é que de fato isso é relevante para a nação, né? Para o nosso estado, para o nosso país, né? Afinal, quando a gente fala em acidente de trabalho, não são apenas números, né? São pessoas, são vidas, são seres humanos que estão envolvidos, né, na atividade laborativa, no dia a dia, procurando ganhar o seu pão, né, de cada dia. E infelizmente se tornam estatísticas, né? Uma estatística triste para nós, né? E eu, quanto um profissional da área, eu fico bastante triste de ver uma situação dessa, né? Algo que não deveria estar acontecendo, né? É uma infelicidade. Enfim, como você já bem falou, eu sou aqui de Rolim de Moura, né? Morei um tempo fora, no Mato Grosso, onde eu fiz o meu curso técnico, né? Eu já atuo na área desde 2012, né? Já atuei na indústria, na área frigorífica, no setor elétrico, em consultorias, né? Inclusive no SESI por quase 3 anos. E hoje eu tenho a minha própria empresa, né? Que presta consultoria em segurança do trabalho para empresas aqui da nossa região, né? Da nossa cidade, mas também das cidades circunvizinhas, né? A gente atende aí, graças a Deus, uma grande quantidade de clientes, né? Basicamente toda essa região aqui de Rolim até o Vale do Guaporé, nós temos clientes, né, do qual a gente está aí colaborando na segurança do trabalho. Então, Cristiano, mas com tantas normas, nós temos, acho que uma dezena de normas, as normas regulamentadoras aí, as NRs, né? E por que nós temos tantos acidentes? Quase que todo dia a gente tem, é claro que a gente fica sabendo de alguns casos mais impactantes, né? Mas casos que terminam com vítima fatal. Por que acontecem tantos acidentes com tantas normas aí presentes no dia a dia? Pois é, Tony, isso aí é a pergunta de R$1 milhão, né? A gente também gostaria de entender. Mas eu creio que se dá por uma conjuntura de fatores, né? Não é algo específico. Não adianta a gente ter apenas muitas normativas, mas não haver o entendimento por parte das pessoas de como aplicar isso, né? Então eu vejo assim com grande preocupação a formação dos profissionais, que em muitos casos ela é defasada, ela não atende, né, todas as expectativas para aquela atividade que a gente precisa desempenhar, o que a gente vai fazer dentro de uma empresa, né? Também vejo uma
uma dificuldade enorme do empresariado em lidar com as questões de segurança do trabalho, né, de entender o que significa a segurança do trabalho. Também tem a questão cultural, né? Os próprios trabalhadores, de forma geral, também não compreendem bem a segurança do trabalho, né? E também as questões governamentais, as políticas em si, né, voltadas à área de segurança, que em muitos aspectos elas também deixam a desejar. Então a gente junta tudo isso, né? A gente tem aí, digamos, uma receita para a tragédia, né? A tragédia prevista está ali, né? Todos esses pontos, acumula-se todas essas situações e a gente se depara com esses números alarmantes que nós temos hoje de acidentes no país, né? Os acidentes, na sua visão, eles estão mais posicionados dentro das indústrias? É claro, Rondônia, por exemplo, não é um estado com tantas indústrias, né? É mais um estado em que a economia está mais, grande parte dela voltada à questão do comércio, né? Mas mesmo assim, também acontecem esses acidentes dentro do setor comercial. Mas na tua visão, está mais nas áreas de indústria, em qual setor se concentram mais os acidentes, no caso específico de Rondônia? Eu até peguei aqui algumas informações no site do próprio Ministério do Trabalho que nós temos, né? Hoje todos nós temos acesso à internet. Em Rondônia, nós somos um estado essencialmente agrícola, né? Estamos passando agora por uma fase de agroindústrias, né? No qual nós temos agora já bastante indústria chegando, todas voltadas ainda muito para a questão do agro, extrativista também, enfim. Essas empresas, né, as maiores, assim dizendo, elas já têm uma conduta de segurança implementada. Já vem com uma mentalidade diferente, né? Sim, elas já vêm, até porque tempos atrás, quando falava-se ainda de segurança do trabalho, lá atrás, digamos há 10, 15, 20 anos atrás, as empresas que de fato, né, estavam imbuídas dessa questão de segurança justamente eram essas maiores, porque elas sempre foram mais visadas, assim dizendo, a fiscalização sempre esteve muito em cima delas. Então, querendo ou não, até por uma questão legal, por uma questão também de você se apresentar ao seu cliente externo, né, de uma forma adequada, todas essas questões de segurança, né, que envolve a dignidade da pessoa humana, ela já era exigida. Então, essas empresas que, digamos assim, têm um porte para exportação, essa questão da segurança ela já vem sendo implementada há um bom tempo. A grande dificuldade nossa que eu vejo hoje no estado são as pequenas e médias empresas, né? Porque a gente tem eu pelo menos percebo a dificuldade dos empresários em lidar com as questões de custo e ainda se tem uma ideia muito errada de que a segurança do trabalho é um custo. E na realidade ela não é custo. É um investimento. Ela é um investimento. Investimento em pessoas, né? Exatamente. E eu gosto de falar para os meus clientes, para os trabalhadores, né? Eu falo, gente, a segurança do trabalho, ela não pode ser entendida como custo. Ela é um investimento, mas além de tudo, ela é o processo. Ela não é um anexo, mas ela é o processo em si. A partir do momento em que eu tenho uma empresa com normativas bem estabelecidas, regras, né, código de conduta, toda essa questão da segurança implementada, a gente consegue ter um local de trabalho adequado, um local de trabalho onde que eu consigo minimizar os riscos a ponto de que eles não ocorram. E se a gente consegue isso, eu tenho plena convicção e certeza que os resultados, né, econômicos serão super importantes, serão interessantes. Mas a grande parte ainda do nosso empresariado tem essa dificuldade de entender que a segurança não é algo obrigatório, né, porque o governo exige, o Estado exige, mas é algo que de fato vai fazer a diferença dentro da empresa dele. E a gente também percebe essa questão cultural, como eu falei lá no início, dos próprios trabalhadores terem dificuldade de assimilar, né? Porque de forma geral, quando a gente olha o brasileiro, ele tem muita dificuldade em cumprir regras, né? É só a gente dar uma olhada assim ao nosso entorno que a gente percebe, né? Aqui em Rolim mesmo, quando a gente fala, por exemplo, em índices de acidente de trânsito, a gente já tem uma noção de como é que é o brasileiro, né? Então você imagina que toda essa questão cultural, ela também é inserida dentro das empresas. E em muitos casos,
para dizer bem a verdade, na maioria dos casos, as empresas, as pequenas, as médias, ainda elas não têm, digamos assim, essa cultura organizacional já bem enraizada, bem implementada, para você conseguir diminuir essa questão cultural que os trabalhadores trazem, né? De fazer esse controle também, que a empresa precisa ter esse olhar, né, para dentro de si, para entender, para observar esses trabalhadores e até para que o trabalhador também se integre à empresa, né? Então existe essa dificuldade, a meu ponto de vista. E como é que entra, onde entra o trabalho do profissional que tem uma visão diferente, tem a visão técnica, a visão científica, os dados? Como que entra o profissional para, de alguma forma, mudar essa cultura, né? Como é que é feito esse trabalho? Nós temos aqui, por exemplo, o Rolim de Moura, as grandes empresas aqui são as madeireiras e os frigoríficos, né? Talvez um ou outro segmento com uma grande quantidade de colaboradores, a maioria de média para baixa em termos de número de colaboradores. Como é que o profissional técnico da segurança entra para mudar esse contexto cultural? Como é que é feito esse trabalho? Então, Tony, o trabalho do profissional de segurança, vamos dizer que ele faz o meio campo ali, né? Entre a empresa e o funcionário. O trabalho em si, do técnico, ele é um trabalho, em relação à empresa, é um trabalho, digamos, de consultoria mesmo, de demonstrar para ela os custos, né? Olha, se essa situação permanecer, aqui a gente tem uma possibilidade de um acidente, que isso pode dar um retorno negativo para a empresa em todos os sentidos, né? Tanto econômico quanto de imagem, né? Então você precisa demonstrar isso para a empresa, e para o trabalhador é aquele processo de conscientização. Aquela velha máxima, né, que o pessoal fala, prevenir é melhor que remediar. Isso para todos os aspectos, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Porque a partir do momento que a gente tem um acidente, a repercussão desse acidente, ela é muito difícil de você conseguir, digamos assim, estabelecer o que vai ocorrer, qual que vai ser a consequência desse acidente, né? Então o trabalhador ele sofre, dependendo da circunstância, né? Dependendo do que ocorre, ele pode perder a vida, igual a gente tem números aqui alarmantes, né, de pessoas que morrem no trabalho, né, durante todo o ano. São números de guerra, né? Números de guerra. A gente às vezes se preocupa, né? Olha, tá tendo guerra lá da Ucrânia com a Rússia, tá tendo guerra de Israel com o Hamas, não sei o quê. Não sei quantas mil pessoas já faleceram e tal. É lógico que é triste, né? Nós, como seres humanos, nós ficamos tristes. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que também tem números parecidos e de pessoas que estão trabalhando, não estão em guerra, né? Nós não estamos em guerra, nós estamos num estado de paz, né? Pelo menos uma paz relativa, não temos guerra com ninguém, mas internamente... Olhando esses números aí, 500 mil mortes anualmente, a gente... levando esses dados assim para uma coisa mais real, é como se fosse a cada 4 minutos aí uma pessoa morre por acidente, né? Sim, com certeza. É uma guerra diária, né? Eu até fiz um levantamento aqui antes de vir, peguei algumas informações, né? Por exemplo, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Smart Lab, né? Ele fez ali um levantamento de 2012 a 2022, nós tivemos de acidentes notificados, que isso fique registrado, notificado, aquilo que chega ao conhecimento, né? Nós tivemos em uma década 6.774.543 acidentes no Brasil. 6 milhões de acidentes dentro de uma década, né? O que isso significa? Que dessa quantidade de acidentes, nós tivemos 25.492 pessoas que morreram em decorrência de acidente de trabalho. 25 mil pessoas, 25 mil vidas. Isso em 10 anos, no universo de 10 anos, né? Isso, como você citou aí, os números que foram, os casos que foram notificados, que tem muitos que não são, né? Aquilo que chega ao conhecimento, aquilo que é notificado, né? Mas a gente ainda tem uma grande dificuldade no país de, por exemplo, de ter o trabalho, né, registrado. Tem muita gente que não registra funcionário. Então, ocorre os acidentes e isso não é registrado como acidente de trabalho.
Então, além desses números oficiais, a gente tem uma gama enorme de acidentes que ocorrem que não são notificados como acidente do trabalho. Então, para você ver como a gente está ainda num campo muito difícil de trabalho, né? Que a gente precisa fazer ainda muito mais do que tem sido feito. Se a gente tivesse que fazer, Cristiano, um comparativo talvez com empresas ou com algum segmento ou até com algum estado, pelo teu conhecimento, dos nossos 27 estados da federação, ou talvez com grandes empresas, ou talvez até com um país, qual que seria a referência hoje? Se a gente tivesse que fazer uma referência, olha, para a gente melhorar, para a gente chegar no patamar, por exemplo, da Finlândia, não estou dando um exemplo aqui assim, mas assim, se a gente tivesse que chegar nesse nível assim, de comparativo, qual é a referência que você diria assim, para a gente ter uma ideia mais ou menos? Por exemplo, assim, o Rondônia hoje, eu não sei qual é o número, qual é o patamar de Rondônia em termos de acidente, mas se a gente tivesse que comparar, por exemplo, com o estado do São Paulo, que é o maior da América Latina, ou com outros estados, ou com outras empresas, como é que a gente faria essa comparação? Então, a gente poderia olhar pelas informações oficiais que nós temos, né? Eu acabei que eu não fiz esse comparativo para trazer para nós hoje, né? Poderia até ter visto isso, mas eu não fiz. Mas, assim, de forma geral, se a gente colocar, né, no aspecto geral, o Brasil, os números são bem ruins. Eu creio que todas as unidades federativas, elas têm as suas particularidades, né? Elas têm as suas dificuldades, em detrimento da sua própria economia. Então, assim, hoje a gente poderia se comparar mesmo com os estados aqui da região norte, porque a parte da segurança em si, a segurança do trabalho, ela, apesar de, né, as normas regulamentadoras já existirem, né, terem dado início em 1978, aqui em Rondônia é algo que é relativamente novo ainda, né? Eu, por exemplo, trabalhei no Mato Grosso e lá eu já percebi que eles já estão mais avançados que nós em alguns aspectos, né? Essa parte já da conscientização não significa que esteja bom, não é isso que eu estou dizendo, mas melhora, né? Eles já estão um passo à frente da gente, né? E isso vai sendo mais evidenciado conforme você vai indo para a região sudeste, região sul, onde você já tem um nível de industrialização maior, né? Um nível de conscientização maior, até porque também lá você já tem uma presença de muitas empresas que vêm de fora, né, multinacionais, transacionais e tudo mais. Então ali a gente já tem uma realidade bem diferente, né? Então assim, o Rondônia ainda ela está bem atrás de muitos estados no Brasil, a gente pode dizer assim. É um trabalho ainda muito intenso que precisa ser feito de conscientização, né? Tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte dos empresários. Então é um trabalho de longa data, não é algo para agora, mas são pequenas sementinhas que a gente precisa ir plantando no dia a dia, né? Para quem sabe daqui 5 anos, daqui 10 anos a gente tem uma melhora significativa. E quando a gente fala de segurança do trabalho, Cristiano, para quem não faz muito essa ligação, para quem está assistindo o podcast agora, a gente fala também de NRs, né? A gente sempre ouve falar NR, NR31, NR35 e outras NRs aí. Quais são as NRs que tratam especificamente para que alguém possa entender e até, de repente, buscar, dar uma pesquisada no Google agora aí e dar uma olhadinha sobre NRs? Quais são as NRs que são trabalhadas nessa questão da segurança do trabalho? Olha, a gente tem a NR4, que ela trata do serviço especializado em medicina e segurança do trabalho, né, onde ela faz ali toda a composição, né, dos profissionais, né, conforme o CNAE da empresa, né, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, que aquela empresa está inserida. Então ali se determina qual que é o grau de risco dessa empresa e mediante isso você tem uma tabela ali que você precisa seguir. Nessa empresa que tem esse tipo de atividade, né, que tem X quantidade de trabalhadores, eu já vou precisar de pelo menos ter um técnico de segurança do trabalho. Aqui eu vou precisar ter 2, aqui eu já vou precisar ter um médico, aqui eu já vou precisar ter um engenheiro, né? Então a NR4 ela já dá essa base para nós. Agora, se você quiser ver sobre, por exemplo, a questão agrícola, né, nós temos uma norma específica para a área de agrícola, né, para as questões rurais, que é a NR31. Quero entender como se dá o trabalho em altura.
né? Quais são os processos, o que precisa ser feito. Nós temos a NR35. Preciso ver sobre trabalho em espaço confinado. Nós temos a NR33, desculpa, deu um branco aqui, NR33. Preciso saber sobre máquinas e equipamentos, NR12. Então ali a gente tem toda a situação que nós precisamos compreender para se aplicar a segurança do trabalho conforme o grupo econômico, conforme a necessidade. O que eu sempre gosto de frisar é que quando a gente pega assim todas as normas reunidas, né, dá um calhamaço assim de normas, né? E a gente pode de repente imaginar que fazendo tudo que está previsto ali a gente vai estar excelente, mas na verdade o que está previsto ali é o mínimo que precisa ser feito. Digamos assim, se eu conseguir cumprir, né, a empresa conseguir cumprir tudo que está previsto ali na norma, ela está fazendo o mínimo necessário. Não tem nada de extraordinário, né? O que eu vejo como técnico, né, que as normas ainda precisam passar por um processo de atualização, porque em muitos casos ainda elas deixam muito entendimento dúbio, né? Às vezes eu leio o texto, outra pessoa lê, a gente tem interpretação diferente da mesma norma. Então a gente ainda tem essa dificuldade. Creio eu que, de repente, por falta de uma norma mais adequada, mais atualizada, creio eu também por uma questão de formação dos profissionais, que muitas vezes é uma formação ruim, né? E que cria-se essas dificuldades no nosso dia a dia. Porque a norma em si ela era para ser bem clara, né? E os profissionais conseguirem fazer a aplicação dela, mas a gente ainda pena muito com isso. E quando você fala nesse ponto que você citou, sobre essas possibilidades de ideias diferentes sobre a mesma norma, qual que seria a sua ideia, pela sua experiência do dia a dia, convivendo com, né, várias ações e atendendo o cliente? Qual seria a sua ideia num ponto específico que você acha que poderia mudar? E se você tivesse a possibilidade de mudar, qual seria essa alteração? Em que norma seria interessante uma alteração bem específica, bem pontual? Olha, por exemplo, a norma NR15, né? Lá ela tem vários anexos que são pertinentes à questão da insalubridade. Cara, é uma confusão. É uma confusão para nós que somos da área, para quem faz a perícia, né? A própria Justiça do Trabalho, os juízes, no momento que está fazendo ali uma análise de uma insalubridade, gera-se muitas jurisprudências, né? Muito entendimento diferente. Então, assim, isso acaba dificultando o processo. Porque quando eu tenho vários entendimentos sobre o mesmo tema, qual que é o correto? É difícil de você estabelecer isso. Então, eu acredito que para que a gente possa ter uma mudança, primeiro, a questão de formação dos profissionais. Isso, de fato, é algo que é bem latente no meu ponto de vista. Com todo mundo que eu já conversei, todo mundo reclama, todo mundo tem dificuldade nos cursos, né? A formação, ela acaba não privilegiando o que o profissional de fato vai fazer, não privilegia, no meu ponto de vista, o entendimento que esse profissional precisa ter da legislação trabalhista. A gente trabalha muito pouco a questão de interpretar a norma, né, de forma correta. Então, seria um dos primeiros pontos aí a questão da formação dos próprios profissionais, né? Tanto é que, para você ver, olha, hoje na parte de engenharia, né, um engenheiro de segurança, ele não é uma graduação, ele é uma pós-graduação. E eu creio assim que é muito pouco tempo para que você forme um profissional para entender todas as demandas que você vai ter a título de atividades econômicas que nós temos, né? Porque a economia do Brasil ela é muito dinâmica. Você precisa atuar em muitos nichos dependendo da atividade que você vai desempenhar. Obviamente, quando você, digamos assim, vai trabalhar num setor específico, você acaba assimilando tudo aquilo dali. Mas, por exemplo, um profissional como no meu caso, que eu preciso atender uma diversidade de empresas, né, de realidades, é a parte de agricultura, é logista, é indústria. Então, assim, o conhecimento ele precisa estar sempre bem alinhado com o que a legislação solicita, né?
E aí vem esse porém também das nossas normas. Não é só a norma de segurança em si, mas de forma geral, quando você pega todo o contexto das normas que nós temos no Brasil, a gente vê a dificuldade de conseguir aplicar aquilo dali, né? Não é só a área de segurança, mas também é algo que é um contexto geral. Eu acredito que você também tem essa mesma visão que a minha, né? Essa dificuldade que nós temos de interpretar as normas. Sobre essa questão de interpretação e esse dinamismo da economia que você citou, aí eu te pergunto, nós estamos agora vivendo um período aí de mudança significativa com a questão da inteligência artificial, muita tecnologia. Estava vendo uma reportagem essa semana sobre a tecnologia que chegou muito fortemente no campo. Hoje o trabalhador, o que era feito com, sei lá, 200 pessoas, hoje o cara senta na máquina, um operador para fazer o plantio, para colocar, por exemplo, os defensivos agrícolas, né? Dentro daquelas grandes plantações de soja, de arroz, de algodão, e ele senta ali naquele equipamento e tal, e mesmo assim acontece ali um erro, ali, uma situação ou outra, né? É claro que existe o treinamento, mas assim, o que eu queria te perguntar era justamente isso. Essas muitas tecnologias que estão chegando aí no mercado, e aí você fala das normas que precisam se ajustar também. Então seria um bom momento também para uma adequação, já que a gente está nesse período de transição com novas tecnologias chegando, né, no mercado. Sim, com certeza. Hoje a gente vê uma grande evolução da parte tecnológica, né? Isso até no campo, hoje a gente já percebe isso. Eu tenho alguns clientes, né, que trabalham aí na parte da agricultura. Você vê o tipo de implemento que se é utilizado hoje, os equipamentos, né? Nós temos drone por aí já, fazendo aplicação de agrotóxicos, já acompanhei. Então, assim, é algo que veio para ficar. A humanidade em si, ela está indo por esse caminho da tecnologia, algo que, a meu ver, já é irreversível, né? A não ser que a gente tenha alguma catástrofe aí que acabe derrubando toda essa tecnologia. Mas até lá, é algo que veio realmente para mudar os paradigmas, né, da economia. Então, assim, é um período que eu creio de adaptação, né? Também, às vezes, até de muito medo, né, das pessoas, de entender, porque, de fato, quando a gente tem uma automação, né, de algum processo, isso inevitavelmente vai diminuir mão de obra, né? Porque uma máquina faz um serviço para X número de trabalhadores. Isso não quer dizer que esse profissional que vai operar essa máquina não tenha que estar atualizado também, preparado. Sim, também. Com certeza. Né? Então, hoje, assim, conhecimento é poder. Hoje a grande crise no mundo, né, é pelo conhecimento. Não é por minerais, não é por força bélica, mas é por conhecimento. Né? Quem detém o conhecimento, ele tem a chave. Né? Então, assim, isso também vale para nós, no nosso dia a dia. Né? Então, qualquer profissional hoje que quer se manter no mercado, ele precisa buscar conhecimento. Cristiano, bem no começo, quando nós começamos a nossa conversa hoje, você falou sobre esse cuidado que a empresa tem que ter, porque ali tem pessoas, né? Aquele cuidar de pessoas. E eu te pergunto sobre esses acidentes. Na tua visão, na tua experiência, como é que isso impacta, por exemplo, uma média, uma grande, uma pequena empresa num acidente? Como é que isso impacta a vida dessa empresa, na tua visão, pela tua presença ali, trabalhando diariamente com isso? Qual que é o impacto disso numa família, numa empresa, para a gente entender esse ponto de vista de um acidente? Então, Tony, o acidente, quando ele ocorre, ele não é bom para ninguém. Né? Primeiro vamos para o aspecto do trabalhador. Ele é que vai sofrer com as consequências desse acidente. A depender da extensão, né, dessa lesão, enfim, ele pode perder um membro, ele pode ficar numa condição de uma lesão permanente, né? De repente, digamos lá, sofreu uma queda de altura e ele fratura uma vértebra, fica paraplégico, tetraplégico, dependendo da circunstância, vem a óbito. Então, em relação ao acidente, a parte que eu vejo assim que mais sofre é o colaborador, né? É o trabalhador, porque é ele que vai sofrer as dores, é ele que vai passar por todo aquele processo de muitas vezes nem conseguir mais voltar a trabalhar, de se tornar, digamos assim, uma pessoa sem possibilidades, né, de
de avançar na própria vida, porque fica numa condição em que ele não consegue mais, né? Por ter uma lesão dessa, ele se torna incapacitado, né? Isso prejudica as famílias, né? Agora, de cabeça, eu não lembro, mas tempos atrás eu vi um estudo que falava o seguinte: quando um trabalhador ele sofre um acidente que o torna incapaz, né, com uma lesão grave, no caso, como ele tem essa perca da capacidade laborativa e ele passa a depender ali de benefícios do Estado, enfim, normalmente, na maioria das vezes, né, e se trata de homens nesse caso, na maioria das vezes aquele homem que ele é casado, ele perde a família, a mulher acaba abandonando ele, entendeu? Então assim, o cara já está numa situação crítica e no momento que ele mais precisa ainda é abandonado até pela própria família, né? Fica abandonado à própria sorte. Isso é estatística, né? Além disso, a gente tem um grande prejuízo para a sociedade, porque a partir do momento que eu perco um trabalhador desse, seja porque ele veio a falecer, infelizmente, ou porque ele fica com uma lesão, né, permanente, que impossibilita de voltar ao mercado de trabalho, essa pessoa ela vai fazer falta no mercado de trabalho. E ela vai exaurir ainda mais os cofres do governo. A gente já tem um problema muito grande com a questão do INSS, né, da Previdência Social. Imagina a quantidade de funcionários, de trabalhadores, que é uma força de trabalho que vai sendo perdida e que precisa ser sustentada por um Estado que já não é barato, né? Nós já pagamos um número absurdo de imposto todos os anos para tentar manter isso daqui, e aí eu vou perdendo força de trabalho e essas pessoas vão se tornando, ao invés de ser ativos, né, transformadores na economia, vão se tornando passivos, que precisam receber para poder viver. E por fim, a gente também tem a perca da própria empresa, né? A depender da extensão de um acidente, ela pode tomar um passivo trabalhista muito grande, né? Ela pode tomar uma multa muito grande. Então, dependendo do que ela vai pagar de multa, a depender da capacidade financeira dela, você fecha a empresa. Entende? O próprio empresário, o empreendedor, né? Ele pode responder civil e criminalmente por isso também. Ele pode ser preso, inclusive. Quem está à frente ali da atividade, né? O supervisor, né, hierárquico ali, imediato, se tem uma condição de risco ali que pode provocar um acidente, que é grave, que é iminente, e ele ainda assim permite que as pessoas trabalhem dessa forma, ele pode responder civil e criminalmente por isso também. Então, assim, quando a gente tem esse evento chamado acidente de trabalho, quando ele ocorre, ele não é bom para ninguém. Todo mundo perde. Agora, realmente, eu estava aqui analisando justamente o impacto que é, né, de uma maneira geral, um acidente desses níveis aí. Agora, Cristiano, em relação, por exemplo, à questão das fiscalizações, você é o profissional que atua na ponta, na empresa, é o orientador, mas quem fiscaliza? Como é que é o profissional, você, o profissional, aquele órgão que faz a fiscalização, como é que é essa relação empresa, o profissional e o órgão fiscalizador? Hoje, quem fiscaliza as empresas é o Ministério do Trabalho, né? Aí também reside um grande problema que nós temos hoje, que é com a questão fiscalizatória, porque, de forma geral, nós temos poucos fiscais, em detrimento da quantidade de empresas que nós temos no país, né? Até recentemente foi feito um concurso para fiscal do trabalho, né? Salvo engano, era 900 vagas, mas ainda assim é um número que a gente percebe como insuficiente, né? 900 vagas para atender o país. Exatamente. Aí realmente fica inviável, quase que inviável, né? Se a gente considerar, por exemplo, uma cidade igual Rolim de Moura, né? Que eu não tenho um número exato, mas eu vou fazer uma estimativa de que aqui contenha pelo menos 2.000 empresas, pelo menos. Você imagina quanto tempo seria despendido para um único, ou 2 ou 3 fiscais do trabalho percorrer todas essas empresas? Quanto tempo ele teria que ficar aqui só na cidade de Rolim tentando fazer essa fiscalização? Então, assim, são poucos os fiscais. Recentemente, eu falo assim recentemente porque é algo que é bem novo até, nós temos uma situação chamada de E-Social, né, que é uma plataforma eletrônica do governo
que ela foi implementada para a parte de segurança do trabalho, desde 2022 ela está sendo implementada, né? Ela já é anterior, por questões da Receita Federal, enfim, né, tributária, ela já é um pouquinho anterior. Só que a parte mesmo, o módulo ali de segurança, ele começou a ser exigida a partir de 2022. Então, com o advento do E-Social, a gente já tem as fiscalizações eletrônicas ocorrendo, tá? Então, querendo ou não... Isso vale para qualquer empresa? Qualquer segmento? Qualquer empresa, qualquer segmento econômico, tá? Então, ali a gente tem várias situações que são verificadas mediante a essa plataforma, né, no qual as informações que são geradas, né, pertinentes à segurança do trabalho, né, por exemplo, uma admissão, uma demissão, isso precisa ser informado. Eu preciso informar, por exemplo, quando o trabalhador ele entra, ele é admitido, quando ele é admitido, eu preciso fazer um evento chamado o 2240, no qual eu informo para o governo quais são as condições de trabalho desse funcionário, quais são os riscos a qual ele está submetido, né? Se nessa atividade que ele vai desempenhar tem alguma situação, algum agente, né, que pode provocar de repente uma aposentadoria especial, uma insalubridade. Então tudo isso a gente precisa ser informado. Isso, né? Ainda na admissão do colaborador. Isso, na admissão do colaborador, tá? Então tudo aquilo que está sendo feito hoje na parte de segurança, quer queira, quer não, ela está precisando agora ser demonstrada mediante o E-Social, né? Então, antigamente não tinha tanto essa necessidade, porque a fiscalização ela era pessoal, né? O fiscal ia lá na empresa e requisitava. Hoje é a própria empresa que está fazendo esses informes dentro do sistema. Então, querendo ou não, se de repente a empresa começa a informar alguma coisa indevida, né, que está incorreta, ou de repente deixar de informar, isso começa a chamar a atenção para a fiscalização fazer essa fiscalização mais pontual dessa empresa, né? Então, nesse aspecto está melhorando, mas ainda assim existe sim a necessidade urgente de mais fiscais. O que eu vejo também da parte do Ministério não somente essa questão de ter fiscais para fiscalizar, que é importante, precisa, até para regular toda essa questão das empresas, né, para elas se atentarem a essa realidade legal que precisa ser cumprida. Mas eu também vejo que nós precisamos do Ministério não somente para isso, mas também para ajudar a implantar de fato, né, conscientizar o empresariado e os próprios trabalhadores em relação à parte de segurança, né? Que eu acredito que ainda falta um pouco. Eu acredito que a gente precisava ter mais, digamos assim, mais eventos relacionados, não somente datas comemorativas, mas, digamos, mais, estou procurando um termo mais adequado, mas é isso, uma comunicação melhor, né? Onde a gente consiga, até mesmo o pessoal da área de segurança, os profissionais, ter um acesso melhor para entender, para conseguir fazer uma aplicação mais adequada das próprias normas, até que eu falei, né, que a gente muitas vezes tem essa dificuldade de interpretação, um entende uma coisa, outro entende outra, até para fazer essa regulação mais adequada, né, para que todo mundo consiga falar a mesma língua, não se torne uma torre de Babel, né, um fala uma coisa, outro fala, não, todo mundo fala na mesma língua. Cristiano, por exemplo, os engenheiros têm o CREA, né, e os médicos têm lá o CMR, né? Alguma coisa assim. CRM. Isso. A OAB tem os advogados e os técnicos de segurança do trabalho. Qual é a entidade que agrega esses profissionais? Hoje nós somos vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Falar assim que nós temos um sindicato que nos representa a nível nacional, nós não temos. Nós temos sindicatos regionais, né? Aqui em Rondônia a gente tem um Sinteste. Até estava vendo uma informação hoje na revista Proteção, da possibilidade de uma criação, né, de um órgão de classe. Um órgão de classe. De um órgão de classe a nível nacional. Isso. Então é um projeto que já está, acho que desde 2005, e parece que agora está caminhando. Então, se tudo ocorrer bem,
Acredito que dentro de um tempo aí a gente vai ter um órgão de classe a nível nacional representando os técnicos, porque hoje a gente ainda não tem, essa é a realidade. Então, os técnicos, o que nós temos hoje, igual eu falei, são os sindicatos, né, regionais, mas nem todos os profissionais são sindicalizados, um ou outro que se filia. A grande maioria não é filiado, cada um é por si mesmo, né? Hoje, você falou agora há pouco sobre o concurso que houve com 900 vagas, que claro que não atendeu a demanda nacional. Hoje nós temos, pelo teu conhecimento, os teus colegas de profissão, nós temos muitos profissionais? Ou é ainda também uma demanda, faltam bastantes profissionais na área de segurança do trabalho? Olha, Tony, para falar bem a verdade, até que existe um bom nível de formação. Existe hoje muito curso técnico, né? O próprio SESI, o próprio Senai formam o Senai, o Senai, o SESI não, o Senai ele forma algumas turmas de técnico, né? Nós temos a questão do tecnólogo em segurança também, mas assim, atuantes na área são poucos. Até com o advento do E-Social que eu estava falando, eu percebi assim, uma migração de muitos profissionais para a área de segurança, né? Muitos engenheiros, mas que de convivência mesmo com a área de segurança não tinha nenhum. Eu fiz o curso, tenho ali a formação, sou pós-graduado, mas nunca foi no chão de fábrica, entendeu? Nunca teve essa convivência próxima, de fato, com a área, de estar trabalhando, atuando, né? Então, assim, até que ter formação, tem. A questão entre a formação e essa galera, de fato, ser inserida dentro da área, né? Porque, como eu falei, a segurança, apesar dela já existir há um bom tempo no Brasil, ela ainda é uma área, digamos, relativamente nova. Aqui na nossa região ainda, para muitos empresários, está sendo uma surpresa a questão da segurança do trabalho, entendeu? O pessoal ainda se assusta com isso, né? Cristiano, você teria, por exemplo, assim, se você pode também compartilhar, por exemplo, uma situação em que um trabalho preventivo, um trabalho de prevenção que foi, por exemplo, um sucesso, que você achou legal, que você acompanhou, que você teve conhecimento e que poderia, de repente, partilhar como um exemplo de ótimo trabalho de prevenção dentro da área de segurança? Olha, eu posso dar exemplo, por exemplo. Se a gente fosse, por exemplo, só te cortando já, se a gente fosse, por exemplo, citar um exemplo de um fracasso, aí a gente teria vários aí, né? Mas antes de você falar de um acidente que chamou muita atenção, gostaria de te ouvir sobre uma situação que foi legal, que foi bacana, que foi bem feito, que fez uma diferença na vida da empresa, de profissionais, de pessoas. Olha, é muito frequente da gente ver isso daí na parte dos treinamentos, né? Quando a gente trabalha algum treinamento específico com as empresas, com os trabalhadores, muitas das vezes você vê que o próprio trabalhador, ele desconhece, né, o próprio trabalho, né? Então, as regras mesmo, trabalho em altura, trabalho com produtos químicos, trabalho com combustíveis, muitas vezes a pessoa está tão ali absorta naquela realidade dela, que quando você apresenta algo a mais relacionado, né, àquela situação em que ela vive, ela se surpreende, né? Até esses dias mesmo eu estava fazendo um curso de NR20, falando algumas coisas sobre a questão de combustíveis. Para pessoas que trabalham com isso, as pessoas se surpreendem, né, com as informações que a gente leva. Então, eu creio que isso aí faz diferença, porque a pessoa passa a ter um olhar um pouco mais crítico da própria atividade, né? Faz ela repensar algumas coisas. Então é algo interessante que precisa ser mais estimulado, a questão da própria orientação e dos treinamentos, né? E se a gente fosse falar, por exemplo, agora recentemente, nós estamos no final do começando o mês de agosto, mas agora no mês de julho a gente viu um acidente que chamou a atenção agora no estado de Rondônia, que foi um acidente envolvendo uma filmagem na região ali de Porto Velho. Sim, eu tive conhecimento. Onde acho que a forma como foi feito ali aquela ação, acho que faltou ali uma orientação, alguém usou um combustível e ao invés de pegar fogo, explodiu lá. Acho que morreu uma pessoa, não tenho muita certeza, mas é um caso que a gente viu agora.
Esse é um exemplo agora recente, né, que chamou bastante atenção, mas que outro exemplo que te chamou a atenção, por exemplo, nesse primeiro semestre de 2025, nesse segmento, nessa área? Olha, dias atrás eu tive conhecimento de um acidente que aconteceu na nossa região. Eu não vou falar o nome até do local, né, mas é na área aí de cafeicultura, em que foi até o filho do proprietário que acabou falecendo, né, numa circunstância assim bastante triste, né? Trabalhando, enfim, foi bascular o equipamento e acabou batendo na rede de alta tensão e foi eletrocutado. E assim, esses tipos de acidentes, eles são mais recorrentes do que a gente imagina, né? Então todo mundo acaba sujeito a essas situações. Então eu gosto sempre de, nos meus treinamentos, nas minhas orientações, passar essa realidade para as pessoas. Falar, olha lá, era o próprio, né, dono que estava ali trabalhando que acabou vindo a sofrer esse acidente, né, no trabalho e acabou falecendo. Então assim, é algo que chama a atenção, né? Outra coisa também que eu sempre gosto de falar nos meus treinamentos, nas minhas orientações, eu sempre gosto de usar essas realidades, né, que estão à nossa volta. Porque muitas vezes quando a gente usa algo que vem lá de fora, parece que não tem muita ligação conosco, né? Mas quando você olha a sua realidade no seu entorno, você percebe o que tem ocorrido, né? Hoje, né, a gente tem uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, que vêm sendo flageladas com câncer, né? O pessoal da área rural aí, muita gente trabalhando com veneno de forma inadvertida, sem usar equipamentos, né? Então hoje você vê o resultado daquele trabalho lá atrás que foi feito, né, de forma errada, equivocada, e que a pessoa acabou se colocando naquela situação, se expondo desnecessariamente, e hoje, infelizmente, né, está tendo um problema sério em decorrência de uma atitude errada, às vezes até por falta de conhecimento, né? Então isso também a gente precisa sempre estar demonstrando para as pessoas, para elas verem que as coisas acontecem perto da gente, não precisa ir longe, né, ver um caso de grande repercussão nacional para você falar, caramba, isso aqui pode dar ruim. Não, as coisas acontecem na nossa volta, é só ter um pouquinho de atenção, né, olhar um pouquinho que você vai perceber. Então a gente precisa sempre estar relembrando isso, a gente precisa aprender com o erro alheio, não esperar acontecer conosco para a gente achar que de fato aconteceu porque agora aconteceu comigo. Não, eu preciso aprender com o erro do outro. Infelizmente a área de segurança, tudo aquilo que hoje é estabelecido foi à custa de sofrimento de outras pessoas, através de erro de outros que a gente foi observando, foi criando aquele conhecimento para que hoje a gente possa ter mecanismos que nos defendam, que previnam do acidente, né? Então a gente acabou aprendendo com o erro de alguém. E hoje a gente continua, não parou, porque a economia gira, a tecnologia chega, as coisas mudam, o que antes a gente sequer tinha noção, hoje já está acontecendo, então tudo vai mudando, a gente precisa acompanhar, né? Cristiano, para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os empresários, né, para as empresas, para os trabalhadores, uma mensagem de cuidados, vamos dizer assim, em relação à questão a importância que é cuidar, ter esse compromisso com a questão da segurança do trabalho. Eu gostaria de deixar claro para todo mundo, né, para os empresários, para os próprios trabalhadores, enfim, para toda a audiência, que a segurança do trabalho, ela é mais do que ela aparenta ser, né? A gente precisa sempre ter em mente que para que eu tenha uma empresa de sucesso, eu preciso de pessoas lá dentro fazendo aquilo acontecer, né? Apesar de que hoje a gente tem vivido muito uma era de tecnologia, meio que todo mundo se afastando, mas ainda assim as coisas só ocorrem porque precisa ter o ser humano. O ser humano sempre esteve à frente. Então, esse cuidado, né, a segurança, ela é justamente para isso. É aquilo que faz a diferença de você ir trabalhar e voltar para casa no final do dia da mesma forma que você foi, né? Que você
tenha a sua integridade física garantida, que você tenha a sua saúde garantida, a sua vida garantida. Porque o trabalho em si, ele é uma parte da nossa vida como ser humano, né? Ele não é o todo. Ele representa uma parte importante, né? Então, é preciso garantir que quem esteja ali à frente trabalhando, ele possa, de fato, desempenhar a sua função, performar da melhor forma possível e, no final do dia, voltar para casa, que é o que todo mundo quer, né? E que ele fique bem, que ele consiga produzir, e com isso a empresa vai crescer, a empresa vai produzir, a empresa também vai caminhar, e é o sistema ganha-ganha, né? Onde todo mundo ganha, onde todo mundo se dá bem. Porque se a gente de repente ganha em cima da desgraça alheia, eu acho que não é um jogo muito bom, não é verdade? É importante que todos ganhem. Então é uma questão de humanidade, é uma questão de ter dentro de si, até falando na parte religiosa, né, aquele cuidado que a gente tem que ter com o nosso próximo, né? Isso é ser humano, um cuidar do outro, né? Afinal, nós estamos, querendo ou não, no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo barco de forma geral. Então, que a gente possa ter essa cooperação entre a gente. Não precisa dificultar a vida para ninguém, né? Todo mundo pode ganhar e fica bom para todo mundo, né? Então, a segurança é justamente isso. É promover a vida, é promover a segurança, a saúde, né? Para que a gente possa, ao final do dia, voltar para casa bem e poder reencontrar aqueles que de fato é a motivação para a gente ir para o mundo, né? É isso aí. Cristiano, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí. É uma área que realmente tem um impacto muito grande no dia a dia das pessoas, das famílias, das empresas. Rolim de Moura, por exemplo, é uma cidade com quase 60 mil habitantes, município, né? E que certamente tem muito a crescer ainda, né? Então tem trabalho, muito trabalho, tem e essa questão da segurança ela tem que estar sempre em primeiro plano. Parabéns, sucesso, obrigado por essa boa conversa aqui, porque esclareceu muita coisa. E é claro que a gente, como você falou, segurança do trabalho é uma coisa que está sempre mudando, né? Seja para a empresa, seja para o colaborador, é uma dinâmica diária, né? Uma coisa para todo momento. Se acordou, saiu de casa, vai trabalhar, é a questão da segurança da ida, da volta, né? Então, parabéns pelo trabalho, sucesso na sua empresa, é a Norte Consultoria, aqui na Rio Madeira, é isso, né? Isso, Norte Consultoria aqui na Rio Madeira, um pouquinho para frente ali do Irmão Gonçalves. Às vezes as pessoas não sabem onde a gente está, mas eu dou um ponto de referência que todo mundo conhece, é bem fácil de achar. E eu que agradeço, Otônio, a possibilidade, né, essa abertura que você deu para a gente, de poder vir aqui conversar um pouquinho sobre esse tema, que é importante, né, que faz diferença para todos nós, enfim. A gente agradece, eu agradeço e estou à disposição. Sempre que precisar, a gente está por aqui para poder estar esclarecendo, conversando, enfim, né. Isso faz parte também do nosso trabalho, né? Conversar com todo mundo. É isso, eu conversei aqui com o técnico de segurança do trabalho, Cristiano Silva, falamos bastante sobre segurança e aquela questão, né? Cada pessoa, cada cidadão, cada colaborador, cada empresa pode sim fazer diferença nesse ambiente colaborativo quando a gente fala de segurança do trabalho. Para você que acompanha, deixa o like aí no nosso Pod Rondônia, compartilhe, curta e claro, acompanhe as nossas boas conversas com quem realmente faz acontecer e faz crescer aí o nosso estado de Rondônia. Aqui o Pod Rondônia falando de agro, falando de negócios, falando de assuntos que de alguma forma causam aquele impacto no nosso dia a dia.